Identificar o seu eu financeiro. É o livro que a gente vai falar sobre ele agora. Um livro fantástico de Reinaldo Domingos, que ele começa com uma frase assim: o sucesso financeiro não depende do quanto você ganha, mas da forma com que lidamos com os nossos rendimentos. As ações e escolhas que fazemos determinam o nosso eu financeiro. Como identificar? É muito legal, nós estamos falando sobre vários aspectos, vamos falar sobre vários livros nessa jornada desse desafio de 30 dias. Segundo livro que nós estamos entrando agora para manifestar o extraordinário. Eu estou te mostrando passos que eu dei para viver o extraordinário. E vamos lá, trabalhando em todos os aspectos, alma, espírito e corpo, né? Alma, mente, trabalhando a nossa mente, para a gente trabalhar uma área que a gente precisa trabalhar nela também é o financeiro. Afinal de contas, nós estamos aqui ativando as filhas e destravando nações. Bora lá! E como identificar o eu financeiro? Ele tem 12 módulos, né? 12 volumes que o Reinaldo Domingos mostra a forma prática de conquistar a tão sonhada independência financeira e realizar todos os sonhos por meio da metodologia do DSOP, de Educação Financeira, uma metodologia que consiste em 4 aspectos bem importantes que ele foca nele. Os pilares desse método são diagnóstico dos gastos. Você precisa priorizar os sonhos, planejar o orçamento e poupar rendimentos. Segundo o educador Reinaldo Domingos, o primeiro passo para a pessoa ficar azul é assumir o controle e ter essa consciência de quanto ele ganha, de quanto ele gasta. Bora lá. Consciência, o caminho do dinheiro, como que é o caminho do dinheiro que você tem, o equilíbrio. E avaliar se você está feliz com aquilo que você faz, porque se você está feliz com aquilo que você faz, é o primeiro passo. Então, bora lá. Você vai ter nessa leitura, né? Nós vamos colocar o link aqui depois. Você vai ter a oportunidade de ter as dicas com que se refere à administração dos rendimentos, do cartão de crédito, fazer uma boa compra, das opções de parcelamento e outras informações que você precisa aí. Tomar consciência do lugar onde que você está é realmente a chave principal. É uma chave muito importante. As dificuldades que as pessoas têm enfrentado na área financeira é de saber o que tem. A maioria das pessoas compram por impulso. As nossas compras são feitas, em maior parte do tempo, de forma emocional. Você já viu aquela mulher que está frustrada, chateada e tem que ir para o shopping fazer uma compra e depois descobre que comprou uma coisa que já tinha no guarda-roupa ou então repetido, ou que não serve, ou que não gosta. O primeiro passo para alcançar o equilíbrio é fazer um diagnóstico da sua situação. Anote diariamente durante um mês. Eu sei que muitas pessoas não fazem isso. Meu esposo é uma pessoa que não faz isso. E para a gente ter um diagnóstico claro nós precisamos parar tudo. E eu falei com ele, amor, anota tudo. Anota, compra no crédito, compra tudo no cartão, para a gente ter noção da nossa situação. Então, durante um mês, chega ali num acordo em anotar todos os gastos, daqueles menores até os maiores, para saber a realidade da situação financeira. Porque quando nós sabemos a realidade da situação financeira, tudo flui. Quantas e quantas vezes a gente não tem a menor noção do que está acontecendo? Quando você anota os gastos, você percebe no final do mês qual deles poderão ser tirados, quantos são excessos, quais precisam ser evitados. E muitas vezes é por esses pequenos gargalos que a sua renda sai. Não é as grandes compras, é as pequenininhas somadas.
cuidado na hora, né? Essa identificação toda, cuidado para você não fazer compra para suprir uma culpa ou uma compensação. Muitas vezes as mulheres fazem compras, não só para ela, mas presenteiam aqueles que elas amam, na tentativa de compensar a falta. Eu não fiz isso, eu não estive disponível, então eu vou dar isso para compensar. Inconscientemente é aquilo que você está falando. É muito interessante vermos como nós colocamos de forma tão clara bloqueios nossos através da nossa vida financeira. Muito interessante como isso fica muito claro. E nas compras a gente coloca isso muito claramente para compensar. Compramos para tentar suprir a culpa de algo que nós não estamos fazendo ou que nós estamos sentindo falta. Muito, muito, muito comum as mulheres comprarem mais, né, gastarem mais dinheiro do que entra. Há um passo a passo para sair das dívidas e ter uma vida saudável financeiramente. E você precisa investir tempo nisso. E aí? Você sabe exatamente quanto você ganha? Eu não tenho renda. Você sabe exatamente quanto vem na sua mão? É uma pergunta que realmente as mulheres não sabem ou não param para responder. Será que você tem certeza do que é salário, do que é comissão, do que é bônus? Os autônomos e os vendedores e comissionados é um desafio muito grande. Trabalhar nesse nível, eu trabalho nesse nível há muitos anos sem saber exatamente quanto que vai entrar. Então você só sabe quando você põe a mão no dinheiro. É uma faca de dois gumes que a gente precisa aprender muito a trabalhar com ela, porque um mês pode entrar 3 vezes o que vai entrar no outro. E nesse mês que entrou 3 vezes a mais, o que você vai fazer? Então, se é comum gastar muito, porque você registra no seu cérebro que você vai ter aquele valor todos os meses, você torra tudo. E quando é no outro mês, entra metade ou 1/3 daquilo que entrou. E aí as dívidas já ocuparam aquele patamar lá em cima. E aí o que fazer? Então calcule o que é rendimento mensal e o que é comissão. Qual o seu rendimento atual? Quanto que é de cada coisa? Se aquilo é um bônus. Olá, amore! Se aquilo é um bônus, se aquilo é o salário fixo de todo mês. Então, quando se é autônomo e quando se trabalha com vendas, é um desafio muito grande. Quantas e quantas vezes eu juntei 2, 3 meses endividados com um monte de dívida embolando. E aí quando chega no outro mês que a venda aumentou, aí eu tenho dívidas de 3 meses para pagar. E aí eu consigo sair do vermelho, dou aquela respirada, né? Como se você estivesse se afogando, aí você respira. E quando você acha que está respirando, que agora tudo vai dar certo, no outro mês tudo afunda. Quantos meses eu não passei por isso? Quantos? Diga aí que se sou só eu ou se você já passou por isso. Por não organizar bem e aquele mês que você tirar mais, não fazer a reserva e não tirar. Viver administrando dívidas, em vez de viver administrando rendas. É você que controla o dinheiro ou o dinheiro que te controla? Para você ter um controle financeiro, você precisa ter um rendimento superior aos seus gastos. Uma despesa menor do que a receita. E aí, a sua receita é maior ou a sua despesa é maior? A despesa precisa ser menor que a receita. Eu já fiz várias vezes a receita estar menor, mas por eu estar fazendo um investimento grande. Aí sim, algumas vezes pode ser que isso seja produtivo.
Eu já fiz vários investimentos que fizeram essa receita ficar maior. Mas não era um gasto, e sim um investimento. Na verdade, eu acostumei viver muito assim, vários anos. Não é uma coisa correta. Mas muitas vezes eu senti a necessidade de fazer isso para fazer aquilo naquele momento. Você precisa saber o que você gasta com as grandes despesas e com as pequenas despesas. Então, lá no livro, ele pede para a gente classificar de forma bem específica. Alimentação, transforma, saúde. Todos os dias. Separado por tipo de despesa. Um mês após o outro. E aí, perceber aonde estão os excessos. Se você conseguir fazer a estimativa de quanto você vai gastar na próxima semana, brilhou. Anota as despesas quando você estiver comprando. Porque tem hora que você não pega papelzinho e aí você esquece. Já cansei de ter essa dificuldade com meu marido. Vamos dizer que ele saiu com 200 na carteira e aí ele voltou sem nada. E eu, amor, o que você comprou? Ele, não sei, comprei, pus gasolina, fiz não sei o quê. Lá, amor, tem certeza que pôs gasolina ontem? E ele não conseguia lembrar. Então, o ideal é você anotar na hora, para não esquecer. Ou então fazer a estratégia que eu fiz com ele. Amor, tudo no cartão. Tudo no cartão. Hoje em dia são pouquíssimas coisas que você precisa fazer fora o cartão. Eu geralmente, hoje em dia, deixo R$20 escondidinho na minha carteira ou 10. Sabe por quê? Eu não sou de pegar um ônibus. Mas nessa situação do esposo trabalhar muito de carro e às vezes é um horário que o Uber tá exorbitante, ou então mesmo ele não estando tão caro, você querer pegar, ele não tem disponível, né? E você chama e não dá. E você precisa pegar um ônibus. Entrei no ônibus outro dia, não saí para andar de ônibus, ia de Uber, não consegui pegar Uber e tive que pegar um ônibus. Quem disse que eu tinha dinheiro de passagem? E o ônibus não tem QR Code. E eu fiquei um tempo na frente, pedi umas 2 pessoas se tinha Pix para me passar e passar a passagem para mim, a pessoa não tinha. E aí já no finzinho, aí o motorista falou, não, passa pela frente. E aí eu dei ele tudo que eu tinha e passei pela frente. Não tinha como. Então, talvez seja necessário você sair só com o cartão para você descobrir. Mas deixa um dinheirinho de reserva para você não passar esse aperto que eu passei, porque esse dia foi constrangedor. Ficar pedindo, não conseguir. E para mim não ter que parar no meio do caminho, voltar a pé para cá, para onde eu estava. E ficar sem pegar o ônibus, ele me ofereceu, passou pela frente, eu juntei tudo que eu tinha, dei ele. E ficou faltando algumas coisas lá. Mas não sei se ele rodou a roleta inteira do dele ou não rodou, mas eu cheguei no meu destino, graças a Deus, mas foi constrangedor. É muito interessante como algumas pessoas cultas, espertas, inteligentes, não sabem ler extrato bancário. Não sabem ler extrato de cartão de crédito. Não gosto de lidar com isso, não entendo. E pessoas que tiveram estudo, mas não se dão ao trabalho em olhar isso. E quantas vezes há erros aí? E quantas vezes a pessoa confunde aquele valor que ela tem de cheque especial com o dinheiro realmente dela. É muito triste isso. Se eu sou uma pessoa que não soubesse ler, tudo bem, mas quantas pessoas cultas e que não se dão o trabalho de aprender a olhar esse lado. Nós precisamos analisar os custos adicionais das compras de crédito. Quantas vezes para comprar à vista tem um desconto? Ou observe o seu cartão de crédito. Tem um cartão de crédito que eu tenho que é assim, você divide de 10. E aí, depois, você resolveu, você vai pagar tudo de uma vez. Entrou uns cílios aqui. Quando você paga, você tem desconto. Se você adiantar as prestações, tem alguns cartões de crédito que não aceita. E alguns, se você adiantar e pagar adiantado, você tem desconto. Então você ganha 2 vezes. Se você não pagou na divisão, você ganha 2 vezes ao adiantar.
Jogue com o seu dinheiro. Faça o seu dinheiro fazer dinheiro. Aprenda. Eu já fiz isso. Eu iria pagar à vista, mas resolvi pôr de 10 vezes. No outro mês eu paguei tudo. E aí eu ganhei mais descontos ainda. Descontos em cima de descontos. É isso, pratique mesmo, isso mesmo. Pratique o consumo consciente. Verifique esses hábitos de consumo, que são muitas vezes desnecessários. Eu não estou dizendo aí, vamos dizer, eu sou a mulher do café. Amo um bom café, amo sentar numa cafeteria linda e tomar meu café. Quando eu não estou, né, a gente não pode ser escrava de coisas naturais. É lógico que o natural sempre é bom para a pele, é bom para o cabelo, é bom para o corpo, é bom para tudo. Mas eu posso me dar o luxo de pôr um chantilly. Se eu não tiver igual agora num período de Daniel, eu posso pôr um chantilly, me desfrutar com aquele chantilly, que é lá uma vez ou outra, não é sempre. E eu já sou uma mulher toda light. Se eu estou apertada, ou vamos dizer, se eu estou fazendo um consumo consciente, eu estou com um investimento grande e eu estou investindo tudo que eu tenho, isso não quer dizer que, já que para o meu emocional é tão agradável tomar esse café, talvez não seja interessante eu me privar de algo que para mim emocionalmente é tão prazeroso e que não vai fazer uma diferença tão grande. Então eu preciso equilibrar isso. O quanto vale a pena e vai ser restaurador aquele café. Aquele café tem uma ação terapêutica em mim. Não é a mesma coisa ir lá e comprar aquela bolsa, né? Da Tommy lá, que acabou de lançar, e você se sentir... Não estou dizendo de fazer compras grandes, né? Que Tommy nem é as bolsas mais caras hoje em dia, né? Lógico que não, tá bem lá abaixo. Mas vamos lá. Talvez aquilo que eu vou comprar vai ter uma ação terapêutica em mim muito maior do que se eu ir lá e querer poupar até aquele café que eu tomo. Então, eu preciso analisar os custos mesmo e ver, ter uma educação financeira mesmo, mental, trabalhar a minha mente nesse sentido. O ideal, se você começar hoje, estiver começando hoje, a sua educação financeira, o ideal é utilizar só 70% a 90% dos gastos com as despesas do mês. Porque aí algumas pessoas investem e fazem doações de 10%, né? E o restante você precisa guardar. Você precisa investir. Você precisa ter 10% de reserva financeira. O equilíbrio significa paz de espírito. E os casais bem sabem disso. Quantas brigas nós tivemos nas épocas que nós tivemos falência das nossas empresas. Quantas brigas nós tivemos. Porque aí ele não trabalhava, meu marido nunca foi de fazer a parte financeira. E aí na hora que vinha e dava prejuízo, eu tinha que fechar e tinha várias dívidas, ele jogava para cima de mim. Mas na hora de fazer a administração, fazer os pagamentos, fazer tudo, eu não quero cartão de crédito, eu não quero cheque, eu não quero lidar com isso, eu não gosto de lidar com isso, e sempre evitou. E aí na hora que dava errado, ele vinha para cima de mim, eu falava, amor, então você tem que vir, então você tem que fazer. Então quantas vezes o desequilíbrio financeiro tira a paz de espírito? Porque quantas brigas? Eu falo que a família que está com problema na área financeira ataca todas as áreas do casal. Todas as áreas. É algo que desestrutura a família. É bem pesado. Bem pesado. Ter dinheiro é uma questão de autoconhecimento. Sim, nunca foi tanto sobre isso. É preciso fazer cortes para conseguir grandes realizações.
Eu tenho uma experiência bem profunda que em 2020 eu estava trabalhando na prefeitura aqui de uma cidade da Grande BH e eu comecei a trabalhar e foi quando eu comecei a trabalhar em cima e estudar em cima da vida financeira, né? De poupar. Então eu comecei a desenvolver uma educação financeira. E aí eu comecei a fazer alguns investimentos no início do ano. E quando chegar mais ou menos no meados de agosto, como agora, nos surgiu uma grande oportunidade de comprar um sítio. Um sítio não, um lote. E aí, nesse momento, meu marido falou assim, eu queria tanto, os 2 dos meus filhos compraram, meu marido, nossa, queria tanto, mas não tem como, não temos esse valor da entrada. E aí quando eu ouvi aquela conversa, ouvi que dava, eu liguei para minha menina, falei assim, ainda tem lote lá perto do seu, separam para mim, eu tenho a entrada. E aí eu fui falar com meu esposo, falei, amor, eu dou o valor da entrada e você paga as prestações, combinado? E aí ele amou. Ele não estava contando com aquele dinheiro que eu estava ganhando. E aí eu estava ajudando em pequenas coisas, pequenos gastos, mas como ele sempre foi aquele que supriu, eu estava guardando a maior parte. E aí eu tive o dinheiro tudo para dar a entrada. E foi uma alegria ver meu esposo tão feliz adquirindo um novo imóvel, porque a esposa dele poupou. E ele achou que eu estava gastando tudo do que eu estava ganhando. Então, é preciso ter um equilíbrio nisso aí. Se tem um lado que, né, meu marido, eu brinco que ele é aquele que passou teve uma infância muito restrita. E aí hoje ele chega no supermercado, é igual criança. Ele sempre tem que comprar um salgadinho. Sempre tem que ter um salgadinho. Ele vai lá para comprar uma coisa, mas ele tem que comprar um salgadinho no meio do caminho, ele tem que comprar uma pipoquinha, ele tem que comprar uma balinha, ele tem que comprar. E aí, tem hora que compra aqueles que só de abrir o pacote o cheiro invade todo o carro, né? Eu falo, ai, que coisa horrível. Ele quer, eu falo, não, amor, lógico que não. Mas ele sempre tem que ter, ele sempre tem que comprar uma coisinha quando ele vai no supermercado. Porque passou tanta carência, então eu acho que quando ele chega no supermercado, o cérebro dele atina, eu preciso comprar uma bobeirinha aqui. Aquilo que você queria comprar na infância que você não comprou, agora você pode. E ele corre lá e compra sempre uma bobeirinha. Bora lá. Outra coisa que ele fala nesse livro é: quem trabalha naquilo que gosta tem maior saúde financeira e maior propensão a prosperar. Faça o que você ama. Esses dias eu ainda estava conversando com um dos meus filhos que teve uma oportunidade fantástica. Ele falou, mãe, eu não vou querer. Por quê? Eu não gosto de fazer isso. E eu vou preferir ganhar um pouco menos e fazer essa outra coisa aqui, porque isso aqui eu gosto muito. Falei, ok, meu filho. Ok. Seja feliz. Então, que ganhe menos, mas que seja prazeroso. Então, eu falei com ele, olhe a possibilidade de uma segunda, terceira, quarta renda para compensar essa, já que essa área que você quer, os rendimentos são menores. E é isso que ele está fazendo. Por quê? Você precisa trabalhar com o que você gosta. Se há algo que você não gosta, que seja por períodos, em prol de um propósito específico. Se você vai trabalhar em algo que você não gosta, igual eu fiquei esse período na prefeitura, havia uma necessidade real quando eu entrei. E eu entrei por um propósito, por um investimento grande que eu fiz numa área de estudo. E eu não tinha a menor condição de fazer esse pagamento e eu entrei. E quando chegou no mês de dezembro, pensa numa pessoa que não aguentava mais ficar lá. O lugar era horrível? Não. Eu troquei de setores, trabalhei um período no CREAS, que eu amei trabalhar no CREAS, aqui da cidade aqui, da Grande BH de Ibirité. E amei trabalhar lá com pessoas maravilhosas, um ambiente gostoso, e que trabalhava com uma área também, envolvia a área minha de formação mesmo, de paixão, que é lidar com pessoas, cuidar de pessoas, servir pessoas. E de lá, para ficar em meio período só, fui para a delegacia e amei trabalhar com o delegado. O delegado me chamou para eu poder ajudar ele com os relatórios, então eu ficava com o relatório.
Eu gosto muito do ambiente de escritório, né? Da parte administrativa. A minha área técnica é administrativa. Eu fiz administração na minha área técnica. Então, eu amo essa área também. Foi a primeira formação minha técnica. Mas, contudo, entretanto, o ambiente da delegacia, cuidando de pessoas e tal, também amei. A parte de relatório específica em si foi uma área financeira, que acaba entrando muito na área do direito, então aprendi algumas coisas, mas chegou um tempo que eu falei, não aguento mais. Se for para lidar com o povo, o atendimento ao público, vai mais. Ficar fazendo só relatório, ler só o relatório sem conversar com as pessoas, eu não quero. E aí não consegui ficar lá mais, por quê? Não estava encaixando naquilo que eu amo. Né? Se eu estivesse mexendo diretamente com o atendimento ao povo, seria mais interessante. Invista nas suas habilidades. Toma as rédeas da sua vida financeira. Tudo depende do quanto você quer transformar a sua realidade financeira. Você precisa tomar as rédeas e tomar a direção. O que você quer? Você quer continuar desse jeito? Contando as pratinhas? Não conseguindo comprar e fazer aquilo que para você é importante? Você quer continuar nesse local? Eu rejeitei. Rejeitei. E em pouco tempo, por causa de uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade. Para uma mulher com 30 anos de casada, eu estava perto de fazer 30 anos, sem ter um imóvel no nome. Em 2 anos, nós adquirimos 3 imóveis. Mas para isso, primeiro nós mudamos a nossa mentalidade. E aí as coisas foram acontecendo. Porque a partir do momento que você se move, o céu se move em seu favor. Há poder nas suas palavras. Há poder em você declarar. Bom dia, amore. Há poder em você declarar, profetizar. É aquilo que eu falei, oração com ação. E, principalmente, nós colocarmos a nossa fé em ação. O quê? Orando. E orei, coloquei diante do Senhor, Senhor, eu quero isso. A partir de amanhã, o minuto seguinte, eu não vou orar pedindo mais, eu já orei pedindo. Eu já vou orar agradecendo por aquilo que eu creio que o meu Abba Pai já me deu. E aí eu vou começar a enxergar como aquilo já estando na minha mão, exercitando a minha fé. Gente, isso é poderoso. Isso parece mágica, mas não é. É poder de Deus. Não é mágica. É poder de Deus. A ação é como se fosse mágica, mas não é. É fé trazendo a existência. Assim como imagina a minha alma, assim é. Então eu vou imaginar a minha casa. E aí eu já vou escolher detalhes. E a minha casa, como eu estou fazendo com a viagem, né? E aí minha casa tem 3 quartos. E aí eu quero uma cozinha bem grande. E aí uma área conjugada. Começa a imaginar e começa a declarar. Senhor, eu te agradeço por essa sala imensa. Eu te agradeço por esse pé de coqueiro na frente. Por essa árvore de pinho. Eu te agradeço por essa piscina. Coloque, sonhe alto. Não sou humilde. Qualquer coisinha serve. Deus, o seu Pai, é o dono de todas as coisas. E Ele quer te dar o melhor. Então, tenha sabedoria, tenha consciência da sua vida financeira. Administre o que você tem. Aquele que sabe lidar com pouco, sobre o muito será colocado. Honre a Deus.
Retire daquilo que você tem e contribua. Se você congrega em algum lugar, contribui com os 10% lá. Se você não está congregando, se você não está em algum lugar, contribua a si mesmo. Contribua com alguém. Contribui com a sua comunidade. A lei da semeadura, ela funciona para os que servem, os que congregam e os que estão fora também. Porque é uma lei. É a lei da semeadura. Ela vai funcionar. Salvação é outros 500. Salvação é através de Jesus. Prosperidade é através da lei. Da lei da semeadura. Eu planto, eu colho. Eu tenho sabedoria? Eu tenho. O povo de Deus perece por falta de entendimento. E como é triste. Tem hora que eu vejo assim que eu seguro para mim eu não chorar. Quantas vezes desci para fazer a obra e o combustível acabou. E eu deixei o carro na rua e subi a pé. E tive que depois ir lá buscar porque eu não tinha dinheiro. Carro quebrado. Sem condição nenhuma. Eu era filha, mas não tomava posse. Porque eu não me sentia merecedora. E hoje, como eu vejo tantas pessoas com coração bom, que não estão presas no dinheiro, que não são pessoas gananciosas. Não são. Mas que não sabem lidar com o dinheiro, como eu não sabia. E por isso, vive de pouco. Não digo que vive da miséria, apesar de que tem alguns casos que vivem na miséria, eu já vi. Mas no caso, eu não vivia na miséria. Mas eu já precisei muito de cesta básica. E já vivi anos com cesta básica. No nosso início ministerial, nós passamos muita situação pesada. Após quebra de empresa e vivermos só pela obra e não ter nada, e 4 meninos pequenos e todo mundo estudando, imagina. Muito pesado. Não passamos fome, porque a palavra se cumpre. Não mendiga o pão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tivemos falta de muita coisa. Não passamos fome. Apesar de que eu já me privei de comer algumas coisas para dar para os meninos. Mas não passei fome de ficar sem comer. Mas fui privada de muitas coisas. Por quê? Porque Deus é ruim? Porque Deus errou? Porque Deus queria? Talvez, não sei. Penso hoje que algumas coisas eram desnecessárias. Mas porque eu, com a minha mentalidade, não entendia algumas coisas, alguns princípios. Não entendia. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo na minha ignorância de não saber como lidar com algumas coisas, o Senhor contribuiu para que isso fosse de experiência hoje. Para mim estar aqui falando com você sobre finanças também. Mas que algumas coisas não precisavam ter passado. Mas uma mentalidade, uma mente que não conhecia a palavra e o poder das Escrituras e o poder do meu Abba. Eu deixei de tomar posse de algumas coisas que já eram minhas desde a eternidade. Porque não tem nada para ser conquistado por Deus. Não tem nada para ser conquistado por Jesus para mim. Todas as coisas já foram conquistadas lá na cruz. Eu preciso tomar posse, acreditando, sentindo que eu sou filha e eu mereço. E quantos filhos não se sentem merecedores, não se sentem dignos, porque distorcem a palavra e acham que tem que estar na miséria para Deus se manifestar. Não. Jesus era um homem próspero. Quando ele nasceu, ele ganhou ouro, linho fino, óleos caríssimos. E o seu pai era carpinteiro. A profissão, uma das mais valorizadas. Ele nasceu lá no estábulo. Não era falta de dinheiro.
Não tinha local na cidade. Ele tinha para pagar. O seu pai tinha para pagar, mesmo antes de ganhar os presentes quando ele nasceu. O melhor é para você. Espírito Santo, que o nosso entendimento venha a ser aberto. Que o Espírito de sabedoria, de conhecimento e de discernimento pare sobre nós e nos dê clareza de quão espiritual é falar sobre finanças. Que a tua noiva, que os teus filhos sejam arrancados deste local de falta de conhecimento, de crenças limitantes, de crença de não merecimento, de crenças de escassez, na qual o nosso adversário nos coloca para nos privar de conquistarmos tudo aquilo que o Senhor tem. Porque o teu povo que tem o coração no Senhor, eles com dinheiro investirão tudo que tem para semear a tua palavra. E o nosso adversário quer isso, um povo escasso. Um povo escasso. Porque aí aqueles que não têm a ti gastam as suas rendas com coisas que não prestam. E aquilo que poderia contribuir com o crescimento do seu reino fica sem fazer, porque os teus filhos não têm posse para isso. Mas nós rejeitamos todo esse espírito de miséria, todo esse espírito de escassez, essas correntes da miséria que prende a tua noiva, que prende a mente, o entendimento da tua noiva. Nós renunciamos e rejeitamos. Declaramos que o nosso Deus é próspero, o dono do ouro da prata, e tem o melhor para nós. O nosso coração, ele está em ti. Ele está só em ti. Guarda os nossos corações, para que não venhamos pecar contra ti. Que ele esteja blindado pelo Senhor, mas que possamos ter sabedoria para usar as nossas finanças para contribuir para o crescimento do teu reino e a manifestação do seu governo na terra, em nome de Jesus. Amém? O Senhor quer que você esteja com o seu bolso cheio de dinheiro. Sabe por quê? Você vai fazer a coisa certa. Você vai investir nas pessoas certas. Você vai abrir as empresas que glorificam o nome dele. Você vai investir em pessoas que glorificam o nome dele. Você sim vai semear em missões e mais pessoas vão ter a oportunidade de sentirem o amor, o toque, o cuidado do Senhor através da sua vida. Então, deixe o Senhor trabalhar no seu coração e te conceder a graça e a sabedoria para que você possa ter muito e não pedir, mas semear sobre a vida do outro. Beijo no seu coração, extraordinário restante de dia para você e bora lá. Às 3 eu volto. Tchau, tchau. Gratidão por todos vocês que entraram. Vou colocar o link do livro aqui e às 3 a gente volta. Beijo, amore. Tchau, tchau.